Boa noite, pessoal, estudantes, responsáveis. Aqui é a Isabela, sou coordenadora geral do Pré-Militar, junto com o professor Ricardo Luiz. E hoje, parte da nossa equipe está aqui com vocês para bater um papo, não vamos demorar muito, mas a gente fez uma reunião de abertura, explicamos para vocês alguns problemas, né, que nós estávamos enfrentando em relação ao contrato. E marcamos essa reunião de hoje para manter o jogo aberto, para falar para vocês que ainda estamos com esse problema. Tivemos reuniões já com a Secretaria de Educação e o nosso processo vai começar a andar, mas é algo demorado, né, burocrático. Então, até cogitamos paralisar as aulas, para ser bem sincera, né, porque os professores estão dando aula voluntariamente, acumulando dívida lá para frente. A equipe de coordenação, da mesma forma, né, a galera que fica ali no WhatsApp dando suporte, fazendo pilotagem das aulas. Então, realmente, estamos ainda nessa situação difícil e cogitamos a paralisação. Mas, para a gente não decepcionar vocês, né, a galera que quer estudar, que confiou no nosso trabalho, a gente vai fazer uma mudança. Vamos parar, mas não continuaremos com aulas todos os dias, né? Isso nesse momento é inviável. Então, nós vamos reduzir para 2 vezes na semana. As próximas provas que vão acontecer são de fuzileiro naval, que está prevista para o final de maio, é só uma previsão, ainda não foi lançada a data, e da EEAR, que é no início de junho. Essas são as duas mais próximas, depois tem outras, mas a gente vai continuar dando esse suporte para vocês, com as aulas, com o grupo, mas eu também quero pedir ajuda para a gente fazer uma campanha, né, de mobilização, pedindo o pré-militar uma campanha positiva, né, porque nós somos da prefeitura e nós não queremos nenhum tipo de briga, só queremos a ajuda de vocês para pedir o pré-militar e ver se isso nos ajuda a acelerar um pouco o processo, enfim. Então, eu quero ver no final da reunião se vocês conseguem nos ajudar fazendo vídeos, né, se apresentando, falando qual prova vocês vão fazer, se vocês estavam estudando já sem o pré-militar, ou se foi o pré-militar que ajudou vocês nesse início, e por que que ele deve continuar. Na verdade, continuar não, né? Por que que ele deve existir, entenderam? E aí nós vamos tentar fazer essa mobilização nas redes sociais, postar no Instagram do pré-militar, para que seja movimentada a rede social. Então, quero pedir a ajuda de vocês. Em relação às aulas, provavelmente serão terça e quinta-feira. Vou confirmar para vocês. Vou confirmar também se amanhã nós já conseguiremos ter aula, ou se vai começar essa semana na quinta-feira, para depois voltar ao normal na semana que vem. E eu conto com a ajuda de vocês. Assim, é um momento delicado, mas a gente não quer desamparar vocês e também não quer que vocês nos desamparem, tá? A gente quer unir forças aí para estar junto nesse período difícil, mas que logo, logo pode normalizar. Aqui na reunião tem parte da equipe, todos trabalhando, né, de forma voluntária. O professor Ricardo Luiz já entrou, o professor William Campos, que está aqui me ajudando, Jaque me ajudando também, coordenadora. Enfim, a gente está aqui nessa luta juntos. Quer dar uma palavrinha? William, Ricardo. Eu estou chegando em casa agora, eu liguei para poder ouvir vocês, mas eu estou Tem acabando problema. de chegar em casa, estacionando o carro, e aí já entro com mais tranquilidade, tá? Boa noite a todos. Tá bom, tranquilo. O William vai voltar para falar com vocês, mas ele caiu. Deve ser algum problema de internet. Enquanto isso, quem é estudante
e pode se comprometer a fazer esse videozinho para a gente postar no Instagram, uma coisa bem tranquila, sem atacar ninguém, só para falar da importância do pré-militar. Coloca aqui no chat, por favor, para eu ter uma ideia da quantidade. É um vídeo se apresentando, falando para qual prova vocês desejam fazer e pedindo, né? Maricá precisa do pré-militar popular. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui se o professor William vai voltar. Boa noite, Isabela. Eu sou Rodrigo Codeceira, sou o pai de Daniel Codeceira. Já conversei aqui com o Daniel, ele vai fazer um videozinho sim. Assim, seria legal, independente de partido político ou não, de politicagem, o projeto de vocês aí é bacana, mas se esse vídeo, o vídeo dos alunos, eu autorizo o vídeo do meu filho, pelo menos, a oposição ao governo, né? Então, temos 2 vereadores aí, infelizmente, somente 2 de oposição, tentando brigar pelo nosso município, na saúde, na educação, creches e colégios aí sem ar-condicionado, enfim. E se esse vídeo aí chegasse a esses 2 vereadores? Eu autorizo o vídeo do meu filho, sim. Aí, né, é caro um preparatório militar, é caro você ter um custo aí que não cabe no orçamento de muitos aí, pelo menos no meu não cabe, infelizmente. Para você ter ideia, eu fui pesquisar aí, é quase R$ 1.000 e não cabe no meu orçamento. Então, seria muito interessante, sim, mas se outros pais também se sensibilizassem e pensasse o futuro à frente dos nossos filhos, né? Assim, estou vendo muito se falar em gastar dinheiro com isso, gastar dinheiro com aquilo outro, gastar dinheiro com aquilo outro, e vejo aí uma educação de vários pais reclamando. E é isso. Rodrigo, realmente, um curso desse não é nada barato, né? Oi, Isabela, eu estou na estrada aqui, Isabela. Oi, tá bom. Isabela, dá para me ouvir? Eu estou na estrada. Tô ouvindo, agora sim. E aí eu estou com o Marcos e a Laís aqui. Pessoal, o Ricardo Luiz, olha só, papais, mamães, nós temos um problema que foi o prefeito anterior, Fabiano Horta, que ficou 13 meses para fazer a licitação e não fez. E aí mudou o governo, o Quaquá já mandou resolver, só que nós estamos com um elefante ou uma tartaruga, ou o que vocês quiserem, porque isso demora. A informação que a gente tem é que pode levar até 6 meses. Então, a gente começou, porque a Isabela é o nosso melhor quadro, melhor e maior, e porque tinha a prova da EAN no domingo. Então, acabou a EAN. E aí foi decidido parar as aulas, por conta da gente não ter nenhuma perspectiva. Na UERJ, os alunos vão fazer um valor social. E aí eu vi que a Isabela estava muito triste. Falei, Isabela, vamos conversar com as famílias
E a minha sugestão, Ricardo, é a gente manter 2 aulas por semana. Parece que agora vem Colégio Naval. Não fechar, que está muito organizado, está indo muito bem. Tanto o Ricardo Luiz como a Isabela, a equipe, Jaque. A Jaque vai ficar contigo, Isabela? Você conversou com ela? Vai. Você. Eu acho, pessoal, que o demônio quer nos destruir. Mas Deus está do nosso lado. Por quê? Porque a gente tem um grupo de pais, um grupo de alunos, a gente tem os melhores professores, então não dá para manter aula todo dia, como a gente fez para ano. Mas eu acho que vocês deviam seguir a reunião. Eu não tenho como ficar tendo aula da UERJ, entrevista do Pré-ENEM. Eu acho que o pré-militar não pode morrer. E os pais e os alunos que estão aí têm que se mobilizar. E não adianta ser contra o Quaquá. O Quaquá não tem culpa. Nós temos que acelerar as medidas. Nós temos que mostrar para eles que a gente não vai morrer. Então eu sugiro, ainda não teve aula de história porque a Isabela não me convidou, porque não tinha nenhum. Mas eu sugiro manter, focar no português, na matemática, que tem colégio naval. Eu acho que vocês são adultos. Se mostrar para o Quaquá que vocês querem o paramilitar, a gente tem mais força. E o mais importante, quando a gente pede para curtir as coisas, comentar, ninguém comenta. Então a gente está doente, está com câncer, mas a gente pode curar esse câncer. E se a gente aproveitar que está com câncer e se matar, suspender as aulas, aí talvez seja tudo que quem não quer fazer nada esteja esperando. Então, a minha proposta como fundador do pré-militar para essa reunião, não vou poder acompanhar, até porque aí tem outra direção, tá? Coordenador-geral Ricardo Luiz, que é o melhor da física há 527 mil anos, é um vampiro, tá a Isabela, estão os professores, eu acho. E eu vou tentar ajudar o pré-militar com a UERJ, porque a UERJ a gente vai ter que cobrar um valor social, os alunos querem, porque a UERJ, a maioria dos alunos não são de Maricá. Então, se vocês resistirem, a gente vai pensar em saídas, tá bom? Então, conversem, ouçam os pais, ouçam os alunos, se tiverem alunos, cheguem a um denominador. Se vocês quiserem parar, eu não tenho como impedir isso. Mas a minha sugestão é pelo menos 2 aulas por semana, terça e quinta. E vamos fazer dívida com os professores, que um dia a gente vai receber, um dia a gente vai pagar. A gente está na merda. Mas ninguém aprovou mais na UERJ do que nós. Ninguém aprovou mais no Enem do que nós. E no pré-militar só não teve ano passado por conta disso, porque o prefeito Fabiano pediu para a gente economizar para pagar a dívida da trabalhista dos funcionários. E a empresa terceirizada não pagou. Meus caros pais, eu estou há 101 dias sem receber salário. A Isabela também. E a Thais Maria, que está na aula do pré-UERJ, também. Mas nós não vamos deixar que os erros do governo anterior e uma certa morosidade que todo governo início tem, nos derrotarem. Então, fiquem com Deus. Isabela, era isso que você queria de mim? Era isso, obrigada. Tá? Eu não posso deixar a minha melhor aluna, gestora, engenheira civil, passar por essa derrota. Então, a minha posição é: o pré-militar não pode parar. E aí vocês administrem. Pela prefeitura, até junho pode estar resolvido. Se a gente não morrer de fome até lá, a gente vai vencer. Tá bom? Vocês estão vendo que eu estou na estrada, eu parei por causa da reunião. A Isabela é melhor do que eu, a Jaque é excelente, o Ricardo Luiz é o rei da física. Eu acho. Ricardo, eu vi seu texto para a Isabela, mas a questão agora não é eles. Porque se a gente parar, a gente vai dar o que o, vamos chamar de adversário, quer. E o Quaquá para paz. Ricardo, eu já te mandei no privado. Ele mandou resolver. Eu também fico triste de um prefeito mandar resolver no dia 18 de março e hoje ser dia 7 de abril e não ter resolvido ainda. Ele mandou uma mensagem, então eu acho que vocês têm que
saber jogar, saber lutar e, em primeiro lugar, não parar as aulas. É com você, Isabela, e com vocês, pais, tá bom? Eu vou saber depois, com certeza, pela Isabela. Votem, se for o caso, parar ou continuar. É com vocês. Exatamente. Se vocês acharem melhor parar também, sinalizem. É uma reunião para a gente trocar, né? Ou podem usar o áudio, fiquem à vontade, ou colocar aqui no chat. E quem estiver junto para fazer essa movimentação, para continuar, a gente está junto, sim. Isso aí, diz um negócio para mim. Oi. De professores, temos quem aqui? Professores, entrou a Paty. Os outros estavam com compromisso. Mas Reinaldo e Rafa toparam continuar. Tudo bem. Olha, boa noite a todos. Eu sou o Ricardo Luiz. Eu acabei de chegar em casa, vindo do Elite, tá? de Madureira, que é o principal, vindo da turma IME. Eu queria dizer para vocês que nós temos uma equipe. Eu, por exemplo, eu tenho 49 anos de ensino, tá? De física no Rio de Janeiro, tá? Dos quais pelo menos 30 em pré-militar. A gente sabe tudo que está fazendo aqui. Então, o que acontece? A gente precisa tentar conseguir acontecer, que isso aconteça. Nós precisamos de todos juntos. Eu topo estar junto, tudo bem, tá? Mas precisamos de ter o tempo todo notícias para que a gente possa estar tendo um retorno de que as pessoas estão fazendo, estão respeitando o nosso trabalho. Porque, na realidade, tá, tudo isso se trata, nesse momento, também de uma falta de respeito com um professor como o William, que fez isso tudo e que conseguiu resultados incríveis, conseguiu, tá, que Maringá entrasse no circuito de aprovações, tá, da UERJ, do Enem e tal, em relação ao Estado do Rio de Janeiro e até ao Brasil, tá, com resultados incríveis, com uma equipe fantástica. E essas coisas têm que ser valorizadas e não deixadas de lado. Tá? Então, vamos lá, eu estou junto, vamos fazer. Mas o tempo todo precisamos da ajuda das pessoas e de todo mundo para que se possa ter uma... Por exemplo, eu não estou com nenhum desespero com isso, mas, sabe, há pessoas que trabalham, evidentemente, aqui. Isabela trabalha com a gente, faz um trabalho sensacional. Tá? E como é que pode ficar esse tempo todo sem receber? Isso é um absurdo. Tá? Então, a gente precisa dar um jeito de que essas pessoas tenham algum retorno para poder continuar. Tá? Agora, estou junto? Estou junto. Vamos lá, vamos junto. Tá? Mas sempre visando o fato que a gente precisa estar amparado por vocês e amparado, tá, pelas pessoas que vão decidir esse sistema. Tá? Porque não tem graça nenhuma estar trabalhando sem receber. Isso não é bom para nada, isso não faz bem. Tá? Isso vicia o cidadão, tá? E por aí vai. Mas vamos juntos, vamos lá. Tá? Vai, Isa, contigo. Tô dando uma olhadinha aqui no chat. Realmente a galera quer continuar. Isso é muito bom. Perguntaram se daria para fazer o projeto com valor social, né? A questão é que nós temos 200 alunos no grupo, né? E participando da aula ao vivo tem em torno de 40, 50 em média. Tem uma galera que assiste depois, tem uma galera que está no grupo, mas infelizmente está por estar, né? Não participa ativamente. Então, Talvez dependeria... até porque não pague. Também tem isso, né? Quando é um projeto gratuito, a galera acaba relaxando
pouco e não valorizando tanto. Isso é muito triste até. Mas eu estou fazendo bem rapidinho um formulário e vou colocar aqui para vocês preencherem. Nesse formulário vai perguntar se vocês topariam, se vocês votariam, né, por continuar ou por paralisar, dar um tempo, para a gente poder ter esses dados. Tem a pergunta também se faria um vídeo ou pediria para o filho, parente, enfim, fazer um vídeo, no caso dos responsáveis, ou até os responsáveis podem fazer o vídeo também. Isso seria bem legal. Se apresenta, fala que Sem você dúvida. é mãe, pai, enfim, é responsável por um estudo que vai fazer a prova do fuzileiro naval, por exemplo, Você vota. e pedir a continuidade do projeto. Então, quanto mais gente, melhor. Isso é muito importante, né? E vou perguntar também sobre o valor social. Quem é a favor, quem é contra, para a gente ter uma pesquisa também e saber. Nós continuaríamos, né? Caso seja essa votação de continuar, até a próxima prova, as duas próximas provas, que são pertinho, até o início de junho. E se não tiver nada resolvido, se a gente não tiver uma previsão, a gente volta a conversar e ver se é o melhor caminho. Eu vou só finalizar esse formulário e se alguém quiser dar alguma ideia, pontuar alguma coisa, podem falar também. Isabela, Ô, a Juliana, equipe está dentro, não? A equipe está junto, não está? Tá junto, tá sim. professores, eu acho que seria com certeza e lógico e evidente que foi como vocês mencionaram, né? Vocês professores, principalmente o professor Ricardo agora aí disse por último, e você disse também estar por estar no grupo, né? Nós, meu filho e eu, tomamos conhecimento desse projeto, desculpa a ignorância, nós tomamos conhecimento desse projeto através da professora Juliana, que indicou o Daniel, né? E comentou com ele através do projeto. Particularmente, eu não tinha conhecimento que o nosso município tinha esse pré-militar, alunos, como o professor William mencionou aí, aprovados em UERJ e tal. Eu não sabia disso, tá? Total ignorância da minha parte. Esse é um ponto. As aulas de vocês são todas online? Existe algum local presencial? A questão do valor social que está se falando, então vê se pode jogar o valor social para cá, tal. Como é que funciona, entendeu? Por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Como que funciona? É só presencial? É online? É presencial e online? E se vocês puderem esclarecer, dependendo do valor, eu com certeza irei pagar o valor social, né? Porque ninguém trabalha de graça. Eu sou autônomo também, né? Também não porque vocês não são autônomos, mas eu acho que todo ser humano trabalhou, precisa receber, entendeu? Então, é inadmissível, aí a questão de política, eu não posso culpar a gestão anterior, a gestão presencial, presente agora, enfim, todos os funcionários do município estão com salários atrasados, essas coisas todas. Então, isso vai demorar e muito, vai demorar e muito. Mas aí eu acho que o principal foco é saber se vocês, professores, querem continuar com o projeto. Sim, os pais com certeza querem, mas o principal foco saber se vocês, professores, tem o interesse em manter o projeto e como funcionaria a partir de agora o projeto. Então, acho que vale vocês entrarem numa reunião em off de vocês. Olha, o projeto continua assim, assim, assado. Olha, o projeto só vai continuar depois que o prefeito assinar. Porque, lógico que nós pais vamos querer que o projeto continue, entendeu? E aí vocês empregarem um valor social e as pessoas não pagarem, aí também não dá. Não, perfeitamente. É tudo muito novo, né? A gente não sabe se realmente
valeria esse valor social, se daria certo, depende de vocês mesmo. E do nosso lado aqui, da coordenação, dos professores, a galera também tem essa luta, né? Essa mente de resistência. Então, a gente está querendo continuar. Mas, se por acaso alguém também não quiser, a gente respeita, sem problema nenhum. Tem outros projetos também aí esperando acontecer. E a gente tem essa esperança de que logo, logo as coisas se resolvam e tudo que a gente está fazendo agora seria pago ali na frente, né? Vai ficar uma dívida. Mas a gente quer manter esse compromisso com vocês, de continuar. Olha Isso. só para responder a ele, no projeto anterior havia as duas modalidades, a aula online e a aula presencial em vários colégios, que a Isabela pode até citar, tá? Alguns aí, eu sei que houve no centro, que houve em Inoã, que houve em alguns locais. Nesse momento, do jeito que está, a gente só tem como fazer a parte de vídeo, a parte não presencial, até por falta de local para que a gente pudesse fazer o presencial. Tá? Mas a ideia é fazer híbrido, é fazer os dois modelos. Só que nesse momento não tem como. Tá? Mas os projetos foram feitos assim, presencialmente e via internet. Para responder ao pai aí que estava perguntando sobre isso. Muito obrigado, professor Ricardo. Respondido. Aliás, Exato. parabéns aí pela dedicação de vocês. Obrigado. Isa, eu vou deixar você aí fechando esse trabalho, que eu também cheguei agora, 27 horas da manhã trabalhando, eu já estou cansadaço, mas minha posição é a seguinte, estou junto, tá? Beleza, Tá ótimo, obrigado. Eu estou colocando aqui. Oi, tá me ouvindo agora? Mais ou menos. Mas estou junto. Vamos lá, vamos juntos, vamos fazer isso aí do jeito que puder ser feito. Tá? Abraço, gente. Abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, antes da gente finalizar, vocês estão me ouvindo? Confirmem aqui para mim, por favor. Eu estou. Ah, perfeito. Deve ter sido. Também. Tá. Antes da gente finalizar, eu vou colocar aqui no chat o formulário que eu falei. Ele é bem básico, é para todos responderem, sejam responsáveis, sejam alunos. E tem algumas perguntinhas, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas a princípio preencham, por favor, esse formulário, tá? Vou colocar aqui no chat. Isa, boa noite. Boa noite. Deixa eu falar, eu fiquei sabendo agora, desculpa o atraso, inclusive, sobre o fato de que, entre aspas, vão dar uma encerradinha no curso, não encerrar totalmente, mas ainda estão decidindo o que vão fazer, por conta do atraso, do pagamento, essas coisas assim e tal. Eu acabei comentando com a minha mãe sobre, e ela falou que estaria disposta a pagar um valor por fora. Eu não sei como vocês estavam falando, desculpa, assim, mas é um valorzinho para tentar ajudar. Porque o curso me ajudou muito. Eu estava com muita dificuldade em português e física, algumas matérias específicas. Os professores são incríveis, ajudaram bastante com algumas dúvidas minhas. E a minha mãe estava falando que super ajudaria e acho extremamente injusto, né, o que estão fazendo com vocês, pelo fato de que vocês estão ajudando e, infelizmente, muita gente que está no curso acaba não aproveitando por ser uma coisa gratuita. Então, às vezes, está lá no grupo, não está participando das aulas, está lá no grupo, não responde as chamadas, está lá no grupo, às vezes só está na aula online, mas nem está prestando atenção. Então, acho que isso é muita ignorância da parte dessas pessoas em específico. Mas minha mãe falou que estaria disposta a ajudar em qualquer valor, se for possível. E era só isso, viu? Obrigada, Júlia. Então já preenche o formulário e aproveita que sua mãe está aí por perto, você já coloca mais ou menos a faixa de valor. Não tem problema quem não puder, gente, porque a gente entende que não é assim, é uma coisa fácil também de se comprometer, né? Vocês entraram no projeto que é gratuito e, se Deus quiser, as coisas vão se resolver, ele vai ser gratuito, mas seria uma coisa provisória, né?
não definitiva. Então, preencha um formulário, a gente vai estudar com calma, vai ver se realmente dá para fazer, com 2, 3 aulas, o que der por semana, para não deixar vocês sem aula. Sim, até porque o valor que a gente poderia investir do ano, entre aspas, né, no caso, seria muito menos do que o valor que a gente gastaria num curso, porque um curso preparatório é extremamente caro. Extremamente caro e tem muita gente que não teria condição de pagar. Entende? Então, o valor que a gente estaria ajudando, sabendo uma coisa que realmente está funcionando, que não está ajudando só eu, como alguns amigos meus que participam, está ajudando muito, até na escola mesmo. A gente chegou lá, o professor passou uma matéria, a gente soube a matéria sem o professor explicar, pois a gente já tinha visto no curso. Que legal! Eu sou Isa- suspeita para falar também, que eu já fui aluna, sei como é que é. Oi, Fabiana. Oi, Isabela, boa noite. Esse formulário você vai conseguir lançar ele no grupo também ou vai ser só no chat aqui mesmo? Posso pôr lá no grupo também agora. Vou Eu acho postar. que seria mais fácil para responder como está. Desculpa a minha ignorância, que eu não estou achando nenhum formulário aqui. A minha tela está Vou toda postar. maluca aqui. Obrigada. Eu coloquei no chat, mas eu vou postar nos grupos. Pronto. Obrigada, Darlene. É isso, pessoal. Alguém tem mais alguma ideia além do vídeo também? A gente pode fazer uma campanha bem legal se vocês fizerem os vídeos, né? E aí pode ser até o final da semana, até quinta-feira, a gente vai botar uma moldura, vai postar e sempre compartilhar lá nos grupos dos alunos, dos responsáveis, para vocês ajudarem engajando também, curtindo, comentando. E é isso. A Karina perguntou, mas o valor social como é cobrado? De acordo com a presença? Então, a gente tem até um controle de presença, tá? A gente sabe quem está na aula, quem está no grupo e não participa da aula, mas o valor seria para participar, a gente faria um outro grupo, né, para não atrapalhar também a galera que não vai conseguir fazer agora. A gente faz um outro grupo e os alunos que entrarem nesse grupo vão efetuar o pagamento certinho e vão ter acesso às aulas, ao link da aula ao vivo e posteriormente a gravação também. E a gente posta no YouTube de forma privada. Só quem tem o link consegue acessar. Isso, o vídeo é para mim no privado, ou se não encontrarem meu contato, para qualquer um administrador do grupo que depois eles me enviam. Vou manter os grupos abertos também, pelo menos o dos responsáveis. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou podemos finalizar? Isabela, depois eu te chamo no privado, tá? Amanhã, ou hoje já vai ficar Uhum. meio tarde já, mas eu acabei de enviar aí o formulário preenchido. Sou responsável do pai do Daniel, né? E depois eu te chamo no privado, tá bom? Bom, tranquilo. Podem chamar assim. Então tá. Gente, muito, muito obrigada pela presença. Eu vou deixar o grupo dos pais abertos, qualquer coisa podem se comunicar lá também. O dos estudantes é um pouquinho mais difícil, que é muito cheio, a galera se perde um pouco nos assuntos, mas a gente vai conversando. Até amanhã de manhã eu confirmo para vocês se amanhã a gente vai ter aula ou se essa semana será na quinta-feira. E qualquer dúvida podem chamar a gente lá pelo WhatsApp mesmo, tá? Vamos que vamos, na esperança de que tudo vai se resolver o mais rápido possível. Obrigada, boa noite, bom descanso.